Olá, bom dia, graça e paz. É bom nós estarmos aqui hoje, né? Para meditar na palavra do Senhor. Já começou reconectando, já vi que vai ter problema na transmissão. Espero que não tenha. Hoje nós vamos conversar sobre fé. Eu estava na academia e lá na academia a gente vê um pessoal forte, né? Um pessoal lá com a batata grande, levantando 30 quilos no muque, né? E um deles lá olhou para mim um dia e falou comigo assim: esse peso aí não tá pouco para você, não? Você tá brincando com ele aí? E não, para mim tá o suficiente. Aí as pessoas que pegam mais peso, igual o caso dele, por exemplo, que levanta não sei quantos quilos, mais de 50 quilos com a perna, não sei o que com o braço, ele olha para uns franguinhos assim, que pega 10, pega 15, e ele fica pensando, nossa, ele fica pensando, né? Poxa, podia ser melhor, né? Podia ser melhor. E isso me fez pensar sobre a questão da fé e do fanatismo, né? O paralelo entre a fé e o fanatismo. Eu estava ouvindo um aconselhamento pastoral, que eu costumo assistir de vez em quando na internet, e as pessoas escrevem para lá. Um homem escreveu para lá dizendo o seguinte, que a esposa dele foi para um encontro com Deus. Esses encontrões de final de semana. Ficou 3 dias no encontro com Deus, o dia inteiro, na sexta, no sábado e no domingo, e voltou de lá transformada, voltou outra pessoa desse encontro com Deus. Ela chegou em casa e só queria fazer jejum o tempo todo. Os meses que se seguiram depois desse encontro com Deus, a mulher começou a ficar de segunda a segunda na igreja, por conta das coisas da igreja. Era jejum direto, era 15 dias de jejum, não tinha tempo para fazer as coisas dentro de casa, tinha todo final de semana, toda semana, a semana inteira, na verdade, tinha compromisso na igreja. De modo que os filhos dela viraram órfãos de mãe viva, e o marido virou viúvo de mulher viva. Relação sexual para ela se tornou um pecado, então ela não podia ter relação com o marido. Ela não tinha. O marido tentou conversar com ela umas 3 vezes para tentar colocar na cabeça dela que as coisas tinham que ser um pouquinho diferentes. Mas ela não entendia, ela só entendia o seguinte: é o diabo que está querendo me tirar do meu propósito. É o diabo. E o marido estava desesperado, ele escreveu pedindo orientação lá para o pastor na internet, porque ele estava prestes a abandonar aquele casamento, pegar as crianças e ir embora e deixar ela sozinha, porque a fé que ela estava nutrindo tomou tanto o coração dela que ela não tinha mais tempo para a família dela, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse perigo, né? Fé ou fanatismo? O que impera no nosso coração, né? E para isso, para iniciar nossa conversa aqui, eu quero ler Lucas 17, versículos 5 e 6, que fala assim, ó: diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o encorajou o Senhor: se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a essa moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, os discípulos vendo Jesus, os discursos de Jesus acerca do perdão, ele fala assim: Senhor, acrescenta-nos fé. E aí Jesus não fala: eu vou acrescentar fé. Não, ele não fala isso. Ele fala: se vocês tiverem fé, vocês vão poder fazer algumas coisas extraordinárias, né? A fé precisa ser uma coisa robusta, né? A fé precisa ser uma coisa firme. Hebreus 11, versículo 1 fala sobre isso, é firme fundamento. Então ela tem que ser uma coisa firme, tem que ser uma coisa robusta, ela tem que ser empolgante, a fé tem que ser uma coisa muito boa. Mas a gente tem que tomar cuidado para a fé não se tornar um fanatismo. Porque quando ela se torna fanatismo, ela se torna uma doença. Nesse caso, por exemplo, que eu citei aqui, os 2 casos, né, da academia, tem pessoas, por exemplo, que ultrapassam os seus limites e ele não se contenta em ultrapassar os seus limites. Ele olha para aquele que não está, que ele considera que poderia ter um pouco mais de energia, pegar um pouco mais de peso, e ele quer influenciar essa pessoa também a ultrapassar os limites dela. Na igreja acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela desenvolve um mecanismo de fé e ela quer irradiar. O fanatismo religioso, ele é um problema porque a pessoa olha para a igreja e pensa assim: eu vou ter que resolver isso aqui. Esse pessoal está muito devagar, eu vou ter que tocar fogo nessa igreja. Ele acha que ele vai fazer isso. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, né? Quando eu me converti, eu estava com muita vontade de crescer. Então eu estava lendo a Bíblia demais, eu estava orando, eu estava jejuando demais, eu estava ficando demais. E eu tinha muitos amigos da Assembleia de Deus, eu tinha amigos da Quadrangular, de outras igrejas, né? E a gente ia no monte, a gente conversava muito.
E eu achava o pastor Batista, que era o meu pastor que tinha me batizado, eu achava ele muito devagar. Eu achava ele muito devagar. Eu falei, ô pastor, mas o senhor jejua? Ô pastor, quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Ô pastor, mas a gente precisa fazer isso. Ô pastor, Jesus está voltando. Ele tinha quase 30 anos de ministério. Eu tinha acabado de me converter. Mas eu achava que eu era a solução para a fé do pastor. Pastor, nossa, esse pastor não tem fé, não. Ah, não, eu queria ver esse pastor dando uns gritos aí, dando uns pulos, fazendo uns negócios diferentes. Eu queria ver ele mostrar fé mesmo, aquela oração firme mesmo, sabe? Que o diabo fica estremece, está no inferno. E eu queria que o pastor fosse assim. E ele foi conversando comigo, ele foi me mostrando coisas, ele me emprestou livros para ler, ele orava, e eu comecei a perceber o jeito dele, e o meu fogo parou, ele começou a diminuir. Porque o fanatismo religioso, ele é emocional, ele é histriônico, né? Ele é histriônico, ele é histérico, ele é emocional, ele é intenso, ele é xiita. E a pessoa se torna chato. Se você conhece alguém aí que é fanático religioso, essa pessoa é um chato. Xiita é uma ala mais radical do islamismo, né? Então, o fanático religioso, ele é um evangélico xiita mesmo. Ele é um guerreiro da linha de frente. Ele vai para jihad de Deus, ele quer brigar, ele quer fazer. Ele acha que vai chegar, o diabo vai sair correndo. Ele que tem a solução. Mas só que essa energia acaba, porque ela é emocional. São só sinapses, né? São sinapses, são hormônios que estão mexendo ali dentro. Aí quando esses hormônios baixam, acabou aquela fé. A pessoa está sempre nos altos e baixos. Repara para você ver, está sempre nos altos e baixos. Porque ele é fanático religioso. Mas quando a nossa fé é uma fé produzida pelo Espírito Santo, quando os discípulos falaram que acrescenta-nos fé, e Jesus falou, se vocês tiverem fé, ou seja, se vocês permitirem que o Espírito Santo coloque fé em vocês, vocês vão encontrar lucidez. O que é lucidez? É luz. Vocês vão encontrar lucidez, você vai encontrar discernimento, domínio próprio, é o fruto do Espírito. Você vai encontrar pacificação para sua alma, desculpa aí, serenidade, compreensão. Né? Você vai encontrar. A fé ela é serena, a fé é tranquila. A fé bíblica, a fé que o Espírito Santo produz, ela é tranquila, ela é serena, ela é tranquila, ela não é raivosa. O fanático é raivoso, ele fica bravo contigo porque ele acha que você não tem fé. O fanático, ele é impaciente, ele não tem paciência, ele é místico. Uma pessoa fanática, religiosa, ele é místico, ele está sempre vendo anjo para lá e para cá, ele está vendo o diabo, ele está escutando tudo. A vida dele não é uma vida normal, ele está sempre num nível diferenciado, né? Então, ele é egocêntrico, né? Ele é extremista. Faz muito mal isso, faz muito mal, literalmente faz muito mal para si mesmo isso, né? E é o caso, como eu falei aqui, o primeiro caso da academia e o segundo caso da mulher, né? Essa mulher, ela achou que ela deveria abandonar o marido, né? Ela não tinha relação sexual com o marido, ela achou que, para não atrapalhar o ministério dela, ela não podia dar muita atenção para os filhos, não podia dar atenção para o marido, não podia dar atenção para mais nada, só igreja, 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 igreja. Só isso. Só que se ler a Bíblia, é porque às vezes não lê, mas se ler a Bíblia, vai perceber o seguinte. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Ele está falando sobre o marido honrar a mulher. Mas o mesmo também acontece da mulher para o marido. Ele fala que quando não há uma honra entre o marido com relação à mulher, ou o contrário, até com relação aos filhos, as orações são impedidas. Então não adianta nada fazer jejum, ir na igreja todo dia e ser um rato de igreja, se você não consegue resolver as coisas em casa. Se você acha que a sua casa é um empecilho para servir a Deus. A sua casa é a sua primeira igreja. A sua casa é o seu primeiro ministério. Né? O nosso lar, a nossa casa, é o nosso primeiro ministério. Se você quer servir a Deus mesmo com interesse de coração, pensa na sua família primeiro. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis uns aos outros, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrares à oração.
Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre relacionamento conjugal, propriamente dito, sexual. Ele fala, se porventura você for dedicar um tempo em oração, negocia com seu cônjuge. Negocie com o seu cônjuge. Olha só, nesse capítulo 8, 7 de 1 Coríntios, Paulo falando aqui sobre pessoas solteiras e pessoas casadas. Ele falou, o solteiro serve melhor a Deus. Você não deve satisfação a ninguém. Mas a partir do momento que você casou, você deve satisfação ao seu marido, você deve satisfação à sua esposa. Então tudo é negociado. Você não pode tomar uma atitude, agora eu vou me consagrar, como essa mulher do aconselhamento que eu falei. Vou me consagrar. Vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. E aí ele obriga o marido a fazer 21 dias também de jejum. Ele não comprou esse pacote. Ele não é obrigado a pagar por esse pacote. Entende? Mas não, aí você vai falar isso, não, é o diabo que está querendo me impedir no meu propósito. Não, é o diabo que está destruindo a sua família, você não está percebendo. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. A sequência é essa. Né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui, cuidado com Satanás, porque ele está rodeando aí. Ele está rodeando. Então, a partir do momento que eu me caso, eu não tenho domínio sobre o meu corpo. E a minha esposa também não tem domínio sobre o corpo dela. Né? Nós nos entregamos um ao outro. Nos entregamos um ao outro. E é importante considerar isso. E essa mulher que eu citei aqui não observou isso. Né? Com relação ao amor fraternal, ao que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, dos versículos 9 ao 13, Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo dos ídolos, não será induzido a alimentar do que foi oferecido em sacrifícios aos ídolos. Como o nosso tempo é curto, eu não vou ler o texto todo, mas depois você lê. 1 Coríntios capítulo 8, dos versículos 9 ao 13. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, tem algumas pessoas que têm a mente já está mais aberta para algumas coisas, mas o outro não. Então eu tenho responsabilidade social. Aqui ele está falando sobre a questão de carnes sacrificadas. Naquele tempo, os judeus precisavam perguntar para o açougueiro como que o animal foi morto para ele não comer maldição. Porque o fanático religioso, inclusive, ele acredita que ele pode ser amaldiçoado. Como que eu vou ser amaldiçoado se eu fui liberto por Jesus? Mas a pessoa está na igreja e acha que pode ser amaldiçoado. Jesus, no capítulo 16 de Marcos, vai dizer, se você comer alguma coisa envenenada, não lhe fará mal algum. Envenenado ali quer dizer enfeitiçado. Teve uma vez um trabalho, numa empresa que eu trabalhava, tinha um despacho na porta da empresa. Tinha lá um despacho. Aí todo mundo com medo, e justamente eu não tinha que abrir a porta. Aí eu cheguei, vi todo mundo com medo, fui lá, peguei tudo, joguei na lata do lixo. Aí o cara falou, sua mão vai cair. Eu falei, não, se cair, Jesus então não morreu por mim. Então eu não aceitei Jesus se cair. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, os judeus tinham medo de comer carne, com medo de ser amaldiçoado, né? Mas alguns que aceitaram Jesus, que entenderam o evangelho, sabiam que não tinha nada disso. Não tem nada disso. Aí Paulo falou assim, se você acha que não tem nada a ver, mas o seu irmão acha que tem, faz longe dele. Talvez deixe ele chegando lá, ele vai chegar lá. Não fica... Você tem responsabilidade social, então procura fazer isso. Então, eu quero só deixar essa reflexão para a gente hoje. O que impera na minha vida? Fé ou fanatismo? A fé é serena, é tranquila, é mansa, é racional, é lúcida, é pacificadora. O fanatismo é raivoso, é iracundo, é histriônico, é exibido, é emocional. Ah, meu Deus! Que Deus nos dê fé. Acrescenta-nos fé, disse os discípulos. Deus nos abençoe. Senhor, acrescenta essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor.